Romanos, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo tão precioso, irmãos, da palavra do nosso Senhor. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Diz a palavra de Deus, Romanos, capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém. Vamos orar. Senhor, no Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos. Nesse momento nós estamos aqui, Senhor, desejosos de conhecer mais do Senhor pela sua palavra, Senhor. Fale conosco, nos edifique, nos fortaleça na tua verdade. E abençoe também, logo em seguida, Senhor, outro meio de nós sermos fortalecidos, que é a ceia do Senhor. E que nós hoje, Pai, sejamos cheios das tuas bênçãos e o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Nós oramos. Nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje nós estamos para estudarmos hoje, temos para o nosso estudo de hoje a lição de número 11 do Catecismo Ortodoxo. E essa lição ela fala da obra do Filho de Deus, o Deus Filho para a nossa salvação. Nós estamos estudando o Catecismo Ortodoxo. Ele se divide em 3 partes, vocês lembram disso, né? A primeira parte fala da nossa miséria, a segunda parte fala da nossa salvação, da nossa libertação, e a terceira parte fala da nossa gratidão. Nós estamos na segunda parte, que é a nossa libertação. E estas 3 partes são 3 doutrinas, 3 verdades básicas do Evangelho de Cristo, são a nossa consolação. Lembra da primeira pergunta? Na vida e na morte. E nós temos que conhecer essas verdades para que nós possamos ser consolados, porque sem o conhecimento nós não temos consolo. Uma coisa que eu tenho falado desde o primeiro dia que nós começamos a estudar o Catecismo Ortodoxo é que a Bíblia mostra, e o Catecismo enfatiza isso, que o conhecimento é muito importante. O conhecimento das verdades de Deus, da palavra de Deus. Tem que conhecer. Inclusive a segunda pergunta é: o que é que eu preciso conhecer, né? Quais são as verdades que eu preciso saber? Então são essas 3 verdades. Eu sou miserável pecador, eu estou em pecado em Adão, não posso fazer nada para me salvar. Se eu tento obedecer à lei, eu só consigo aumentar a minha culpa, mas o Senhor Jesus é um Salvador perfeito, porque Ele é Deus e homem. Um homem tinha que resolver o meu problema, porque o pecado, a humanidade caiu em Adão. O pecado, o problema é da humanidade, então
Jesus, como homem, veio aqui para resolver o meu problema, e ele também tinha que ser Deus, porque o problema só Deus podia resolver. Então Jesus é o único Salvador apropriado. Mas eu tenho que crer nessas verdades, né? Eu tenho que confiar. Nós falamos já da fé. A fé, ela tem o elemento do conhecimento de certas verdades e o elemento também de eu confiar em Cristo Jesus conforme essas verdades, pessoalmente. E existem certas verdades que são a essência do Evangelho e que elas estão sistematizadas, podemos dizer assim, ou resumidas, organizadas no credo apostólico, que é um credo muito antigo, em que a Igreja de Cristo Jesus, ao longo de todos os séculos, tem defendido essas verdades. São verdades que nós dizemos que a verdadeira fé em Jesus, ela defende essas verdades. E quem não crê em uma dessas verdades, não é crente, não será salvo, né? E essas verdades de respeito à nossa salvação. Essas verdades mostram um Deus trino, que nós já estudamos aqui, um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Essas verdades mostram que cada uma dessas pessoas trabalhou para a nossa salvação, de forma a que existiu uma obra peculiar a cada uma dessas pessoas. Então nós vimos que o Pai é o nosso Criador, o que provê para nós todas as coisas. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, e temos também a obra do Espírito Santo, e que opera de tal maneira que surja a única igreja verdadeira, a Igreja Universal de Cristo. Então nós temos aqui, irmãos, 12 verdades que o credo apostólico ele apresenta para nós. Eu disse para os irmãos que essa parte do catecismo está explicando o credo apostólico, e enquanto nós estivermos estudando essa parte, nós vamos citar aqui, né? Recitar aqui o credo apostólico. Isso é bom para os irmãos. Então nós temos aqui 12 artigos. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado e desceu ao Hades. Quinto, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição do corpo. 12º, e na vida eterna. Amém. Então essa é a fé universal. Todo cristão verdadeiro, ele crê nessas verdades essenciais, meus irmãos. Observe então que nós já estudamos a parte que mais fala do Pai. O Pai é Criador, Todo-Poderoso, e o Pai é o provedor. É aquele que nos cria, que nos sustenta. O que nós estudamos semana passada, que os 2 últimos estudos, que nós não temos com o que nos preocupar se nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele está cuidando de nós. Ele está nos sustentando, e tudo que acontece é para o nosso bem. Nós devemos olhar para as provisões que Ele nos dá com gratidão, né? E nunca murmurar, não ficar murmurando. E quanto ao futuro, nós devemos descansar nele. Então, essas verdades, irmãos, do Deus Pai, e hoje nós vamos começar a enfatizar mais a parte do Deus Filho. E é importante nós dizermos assim, não é que uma parte, as outras pessoas da Trindade não participem, que na verdade, em cada obra, as 3 pessoas estão participando, mas há uma obra peculiar a cada pessoa, a Bíblia mostra isso claramente. E agora nós vamos começar a estudar a parte do Filho de Deus, né? Como o nosso Salvador. E o catecismo, ele vai, e essa é a pergunta 11ª, ele vai explicar, meus irmãos, o nome de Jesus.
o significado desse nome, Jesus. E ele vai mostrar para nós que isso significa, irmãos, que a nossa única salvação e a nossa única esperança é Ele, somente Ele, que não existe outro Salvador. Esse texto aqui que eu li com os irmãos, de Romanos capítulo 3, apresenta para nós a gravidade do nosso problema. Eu li com vocês o versículo 19 em diante, mas o apóstolo Paulo, quando ele chega aqui no capítulo 3 de Romanos, ele diz que todos estão perdidos, que não há nenhum justo. Olha o versículo 10, vamos ler do versículo 10 ao versículo 19, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja, irmãos, que Paulo deixa bem claro, ele faz aqui um diagnóstico, usando vários textos do Antigo Testamento, mostrando a nossa pecaminosidade, mostrando a nossa total falta de esperança em nós mesmos, deixando assim o homem no chão e dizendo assim: tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada. Ou seja, por mais que eu tente obedecer a lei me condena. A lei, nós estudamos isso aqui, que a lei exige um amor perfeito a Deus e ao próximo, e isso acaba comigo, porque eu não amo a Deus e eu não amo ao próximo. Então, é muito importante, irmãos, essa é a grande batalha do Evangelho. É quando o Espírito Santo ele coloca no coração do homem a verdade de que ele está perdido e sem esperança nele mesmo, nos seus recursos, e que só Deus pode salvá-lo. Quando você pega o versículo 20, que apresenta isso, o versículo 21, aí tem um mais. Então, apesar de que isso é verdade, mas aí, vem o mais, e esse mais é o mais, nós podemos dizer assim, é o mais de Deus. É aquilo que vai fazer diferença, porque Deus é que entra aí para nos salvar. Então o versículo 21 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Então aqui é Deus vindo e nos salvando no Filho. O Filho teve que derramar o seu sangue. Hoje nós vamos comer o pão, beber o vinho, e esses são elementos que apontam para esse sacrifício. Que Cristo Jesus ele teve que morrer, irmãos. O corpo dele teve que ser partido, que é o pão, simbolizado pelo pão. E o sangue dele teve que ser derramado, que é simbolizado pelo vinho, de maneira que caiu sobre ele a ira de Deus, que era terrível ira, que nós não poderíamos suportar e que nós não poderíamos enfrentar e nos livrar dela e solucionar isso, mas ele veio e nos salvou. E hoje todo que crê é justificado. Ele é um Salvador suficiente. A grande batalha, meus irmãos, a grande batalha vai ser essa. Por quê? Porque o centro é Jesus. Eu estou estudando com os irmãos o Evangelho de João à noite. E
vocês têm percebido, nós estamos estudando já, acho que 2, 3 anos, né? 2 anos, até a pandemia atrapalhou tudo, né? Ficamos vários meses parados, mas contando, acho que dá uns 2 anos, mais alguma coisa. Então, e nós temos observado que todo esse estudo nos mostra que os líderes religiosos, muita gente do povo, queria um outro tipo de Salvador e não Jesus. Então, o ser humano, ele como que conspira contra si mesmo. O ser humano não pode se salvar, mas ele não quer o Salvador que Deus apresenta. Não quer. Ele vai apresentar, então, outros tipos de salvadores. E esse que é o problema. Você vai encontrar na humanidade hoje vários tipos de abordagem que negam Jesus. Nós temos, por exemplo, aqueles que vão confiar no poder da sabedoria humana, na filosofia humana, acharem que na filosofia humana eles vão descobrir soluções para o mundo. Mas a filosofia, apesar de ter a sua importância e de ter muita coisa boa em vários aspectos, aquilo que Deus, pela graça comum, tem dado aos homens, mas a filosofia não chega a uma esperança real. Nenhuma filosofia humana chega a uma esperança real. Alguns vão confiar na ciência, vão dizer que a ciência é a solução para a humanidade. E de fato nós devemos dar graças a Deus pela ciência, porque também a graça comum está na ciência. Mas a ciência ela tem um limite, a ciência não pode tratar de questões espirituais, eternas. A ciência estuda o mundo. A ciência ela estuda o mundo como Deus dá, e ela vai chegar a conclusões de acordo com essa revelação. Nós temos até a revelação geral de Deus, é isso que a ciência estuda. Mas quanto às questões espirituais, a ciência não pode nos ajudar. Então não há esperança nessas potências, nessas capacidades humanas. Quando você entra para a religiosidade, as pessoas vão também sempre colocar uma religião, porque é interessante como o coração humano trabalha. Ou ele se torna cético, ateu, não acredita em nada e pode até não acreditar nem mesmo em Deus, e aí vem toda o ateísmo acadêmico, um monte de coisa, de opiniões e de ideias sobre esses assuntos. Mas quando você vai para a religiosidade, aí nós temos uma espécie de ateísmo também, de ateísmo prático e negação das verdades de Deus. Porque o que é a religiosidade humana? As diversas religiões humanas nos apresentam também uma negação da verdade de Deus. E até Cristo que essas pessoas apresentam não é o Cristo. É como no tempo de Jesus, eles queriam um Cristo, mas um outro Cristo, não o Cristo verdadeiro. Então, essa deturpação de Cristo, que vai, por exemplo, aparecer na Idade Média, e é isso que a pergunta do catecismo vai abordar, porque na Idade Média, na Igreja Católica, na Igreja Romana, eles falavam de Cristo, mas eles diziam que Cristo e mais alguma coisa além de Cristo, que eram os santos, Maria e um monte de coisa, né? Que eles apresentavam. Ou seja, veja, é sempre uma deturpação sobre Cristo. Então, irmãos, o nosso coração é extremamente enganoso. E esse assunto de hoje é muito importante. Por quê? Porque eu quero dizer para você o seguinte, que o seu coração natural conspira contra você. Ele vai tender ou para ir para a filosofia, ou para a idolatria da ciência, ou para... também tem gente que já vai para os prazeres, né? Por isso aí nós temos a fuga também da realidade no mundo das drogas, um monte de coisa aí que o coração humano vai buscar, ou se vai para uma religião, a religião sem Cristo. Irmãos, é só a graça de Deus que nos faz olhar unicamente para Cristo, porque só Jesus, qual é a mensagem da palavra de Deus? Só Jesus pode nos salvar. Mas o diabo, a carne e o mundo vão tentar
encobrir essa verdade tão preciosa de nós, de maneira que nós vamos ser levados a confiar em outras coisas. E não pense que nós estamos aqui e que nos dizemos reformados, estamos isentos disso. Por quê, irmãos? Porque o coração nosso é muito enganoso. A reforma, um dos pontos da reforma foi solos Cristos. Porque dentro daquele aspecto, o que estava acontecendo? Bom, as pessoas diziam que criam em Jesus, mas elas criam no Jesus deturpado. E aí acrescentavam a Jesus os santos e méritos fora de Cristo. Mas veja, a reforma foi voltar a Cristo, porque a reforma é voltar à Bíblia. E a Bíblia, esse livro aqui, e esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, apresenta somente Jesus como Salvador. Só Jesus. Então, irmãos, naquele período, a reforma foi isso. Mas existe, eu gosto de usar o termo anti-reforma, existem movimentos de anti-reforma. E nós, reformados do século XXI, não estamos isentos dessas tentações, irmãos. Por isso que nós temos sempre que nos avaliar. Nós estamos confiando unicamente em Jesus? Ou na nossa religiosidade, nós começamos já a tirar a nossa esperança, a nossa fé no Senhor Jesus e colocar em outras coisas? Deixa eu lhe sugerir um perigo que eu notei neste ano de 2021 e que 2020, já estou querendo pular, 2020, e que eu tenho conversado com alguns amigos. Eu tenho visto muita gente, inclusive no meio reformado, falar de política com uma esperança para além do que a política pode nos dar. Isso, irmãos, é uma tentação. A política ela é importante, mas nós não podemos começar a olhar para a política e olhar para os movimentos políticos, sejam de direita, sejam de esquerda, como se fosse a nossa esperança. Isso é uma tentação constante para nós. E nós temos que observar se nós não estamos começando a sair do princípio da reforma do solos Cristo. E eu percebo, irmãos, e digo até com certa tristeza, que um dos perigos do movimento reformado no Brasil, surpreendentemente, é a questão política. Então, de que nós começamos a colocar demasiadamente a nossa esperança em movimentos políticos. E começamos a tirar a nossa fé e o nosso olhar unicamente para Cristo. Ainda que a política tenha o lugar dela. Movimentos políticos têm alguma relevância e nós devemos observar o que está acontecendo, nós devemos ser inteirados. Nunca nós devemos esquecer que a nossa esperança não está na política. A nossa esperança está no Senhor Jesus. E que nós temos que fitar os nossos olhos unicamente nele. Porque se nós perdermos isso, nós vamos ter perdido tudo, irmãos. Tudo. Nós vamos ter só um nome de reformado. Mas nós vamos ter nos perdido. Então é muito importante nós sempre abordarmos, eu estou dando só um exemplo do que, se eu estiver certo na minha percepção, notei especialmente isso na pandemia, na forma como cristãos e cristãos de linha reformada reagiram na pandemia, como as coisas são perigosas e como nós temos que ter muito cuidado para que nós não comecemos a nos desviar do foco, desviar de Cristo, desviar de que somente em Jesus há esperança. Então nós não estamos isentos. Não pense que isso é um problema só dos católicos romanos. Não pense que isso é um problema só de outros grupos e que nós reformados estamos isentos porque nós temos o lema solos Cristos. Ter um lema não é suficiente. Eu posso ter uma placa numa igreja sola gracia, solos Cristos, soli deo glória, sola escritura, né? Mas aquela igreja pode estar se desviando. Porque o nosso coração é muito enganoso. Muito enganoso. Uma coisa que o Martin Lloyd Jones ele dizia sempre quando ele ia nas suas pregações e ele falava em palestras a grupos
ele dizia assim, todo o tempo nós temos que voltar à Bíblia e ver se nós estamos mesmo nas Escrituras e no Cristo das Escrituras. Mais ou menos assim, né? Que ele colocava as coisas. E essa é uma necessidade constante, irmãos, constante. Eu tenho conversado com alguns amigos, irmãos, e procurado alertar nesse aspecto. Tomemos muito cuidado, para que nós não desfiguremos o movimento dito reformado no Brasil. Tomemos muito cuidado para que o centro seja realmente o Senhor Jesus Cristo. Eu coloco isso como um assunto da relevância dessa questão para o nosso tempo presente, esse momento de pandemia, essa fase que nós estamos passando hoje na história da igreja no Brasil e no mundo. Mas vamos olhar, irmãos, as perguntas, né? As perguntas que estão aqui. A pergunta 29, ela diz assim, se você tiver o PDF, você pode acompanhar, senão você leia, aliás, escute, não é? Diz assim, por que o Filho de Deus é chamado de Jesus, que significa Salvador? Resposta, porque Ele nos salva de nossos pecados e porque nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar a salvação. Ele nos salva de nossos pecados e porque nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar a salvação. Lá no título maior diz assim, Deus, o Filho e a nossa redenção. Aqui nós começamos a estudar a parte do Deus e o Filho. Por que o Filho de Deus é chamado de Jesus, que significa Salvador? Por quê? Jesus é um nome que o significado dele é o Senhor salva, ou Salvador. E para nós, assim, essa coisa de dar um nome, nós vamos mais pela beleza do nome, porque nós gostamos de um nome, mas nós não olhamos muito, né, para o significado. Mas os judeus, eles tinham muito esse olhar para o significado do nome. Mas ainda hoje, nós sabemos que o nome ele identifica a pessoa. Quando eu penso assim, penso Moisés, Felipe, né, Silvana, Suzana, enfim, eu penso em qualquer um de vocês aqui, esse nome é uma identificação, e esse nome, ele vai, quando nós lembramos desse nome, de um nome de alguém, vem sobre nós todas as características daquela pessoa, as características físicas, da personalidade dela, não é assim? Quando nós lembramos de um nome. Então o nome, meus irmãos, ele tem esse olhar que identifica realmente a pessoa. E a pergunta é, por que o Filho de Deus é chamado Jesus? Por que ele não é chamado de outro nome? Sendo que Jesus significa Salvador. A resposta é óbvia, né? Por que nós chamamos Jesus, aliás, por que nós chamamos o Filho de Deus de Jesus, sendo que esse nome significa Salvador? A resposta é, porque Ele nos salva dos nossos pecados, porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Então, são duas partes em que essa resposta vai tratar da pergunta. Então, quando se pergunta assim, irmãos, por que o Filho de Deus é chamado de Jesus, que significa Salvador? A primeira parte da resposta é porque Ele nos salva dos nossos pecados. Essa é a primeira parte. Aí nós devemos pensar o seguinte, do que nós precisamos ser salvos, né? Uma pessoa, por exemplo, está sendo afogada, precisa ser salva das águas, né? Que está afogando. A pessoa que está doente, né? Tem esse vírus aí circulando, a pessoa está com esse vírus. Tem pessoa que passa com esse vírus, que passa e não agrava o caso dela. Tem outras que vão e se agrava seriamente. Por isso que estão buscando vacinas, estão buscando uma solução para esse problema. E aí o que acontece, meus irmãos? O que mata, precisamos ser salvos de alguma coisa perigosa. Vamos ser salvos de alguma coisa que não tem perigo, mas de algo perigoso. A Bíblia ensina que todos os perigos que nós temos nesse mundo, direta ou indiretamente, diz respeito aos pecados da humanidade, mas diretamente diz respeito ao pecado, né? No sentido de que em Adão, porque Adão caiu, porque Adão pecou, e porque todos nós somos culpados em Adão, é o pecado. Qual é o salário do pecado?
a morte. Então, qualquer mal que nós possamos imaginar neste momento não é pior que o menor pecado. Nós poderíamos colocar assim, como alguns já têm posto, o maior mal que pode acontecer na vida da pessoa não é pior que o menor pecado que uma pessoa possa cometer, né? Então, o mal mais terrível que nós possamos imaginar nesse momento não é pior que o menor pecado. Portanto, o pecado é o mal dos males. O pecado que é o problema. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Por isso, Ele é chamado Jesus. Por isso que Ele é chamado Salvador. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos salvar do nosso maior problema, que é o pecado, que é a iniquidade. Disso que nós devemos ser salvos. E Ele veio nos salvar. Por isso que Ele se chama Salvador. A segunda parte da resposta é consequência dessa, note. E porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar a salvação. Então, é a consequência. Jesus, Ele que salva do pecado. Se Ele salva do pecado, em nenhum outro eu devo buscar encontrar a minha salvação, mas nele. Isso é uma resposta, isso é uma consequência dessa primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é consequência óbvia da primeira parte. Se Jesus, Ele é o Salvador do pecado, eu devo buscar nele a minha salvação e não em outro lugar, porque não existe salvação em outro lugar. Ele salva, e Ele salva de maneira suficiente. Se Ele salva de maneira suficiente, se Ele é o Salvador, eu não devo buscar salvação em outro lugar. Então são essas duas grandes questões que precisam ser ditas. Primeiro, Jesus é o Salvador, consequentemente, só nele encontraremos a salvação, e só nele devemos buscar a salvação, e não em nenhum outro lugar. De forma alguma eu devo buscar salvação em alguma outra parte, em algum outro ser, de alguma outra forma, mas tão somente no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Isso é uma coisa que tem que ser enfatizado, pregado, ensinado o tempo todo, todos os dias. Na verdade, todos os dias de domingo, todos os dias do Senhor, em todas as igrejas fiéis, está se pregando isso, está se pregando que Jesus é o Salvador e que nós devemos esperar tão somente nele e nunca, jamais tentar encontrar salvação em outros. Mateus capítulo 1, versículo 21. Abra a sua Bíblia, por favor, comigo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, aí ele mesmo o texto explica, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, esse seria o nome dele, porque ele é o Salvador. Jesus quer dizer Salvador. Jesus quer dizer o Senhor salva. Então, por isso que tinha que ser dado esse nome para ele, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E detalhe, né? Ele salvará, não salvará todo mundo, mas ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para salvar o seu povo. Irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esse todos aqui,
todos do povo de Deus, né? Lembrando lá de Mateus. Mas veja que ele diz bem claramente que quer que todos os homens, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador. Esse é o detalhe muito importante. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, duas verdades aqui. Lá em Mateus diz que Jesus deve ser chamado Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essas duas verdades, elas se combinam. Jesus salva e ele é o único salvador, né? Vamos ler outro texto, Atos capítulo 4, versículo 11. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra, diz a palavra, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você observa então, olha as três verdades. Primeira verdade, Jesus é chamado Jesus porque ele é o salvador do pecado. Segunda verdade, ele é o único salvador. Terceira verdade, nenhum outro salva. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então Jesus é o Salvador, único Salvador. Conclusão, não há nenhum outro Salvador. Nenhum outro nome há de ser salvo. Por que a palavra de Deus enfatiza tanto isso? Perdão. Porque a tentação vai ser essa. Os homens não vão querer, irmãos, Jesus. O coração humano, ele começa a buscar outros salvadores. Ele não fica satisfeito com Jesus. Ele começa a buscar outras esperanças. E aqui que está a tragédia dos homens. Porque não há outra esperança. Mas a incredulidade, o que é a incredulidade? A essência da incredulidade é que a pessoa, ela começa a buscar outras esperanças, outro salvador, fora daquele que Deus diz, olha, esse é suficiente e nele vocês encontram salvação. Aí a fé se agarra nessa verdade e se apoia em Jesus somente, mas a incredulidade, ela começa a buscar outros salvadores, outras esperanças. E aqui que começa o nosso problema. Então por isso que isso tem que ser muito enfatizado, e pregado, e ensinado, e exortado, e sempre alertado às pessoas, olha, vocês estão confiando somente em Jesus? Olha, vocês estão pondo as suas esperanças unicamente em Jesus Cristo? Porque só Ele é o Salvador. Isso é a fé, a essência da fé verdadeira, que eu confio unicamente em Jesus. Aí a pergunta 30, ela vai tratar dessa deturpação. Essa deturpação que acontece muito comumente na vida humana, de todas as formas, em várias formas, ela precisa ser combatida. Então a pergunta 30, ela é assim, olha, vamos ler então. Aqueles que buscam a sua salvação e segurança nos santos, em si mesmos ou em outra coisa, realmente creem no único Salvador Jesus? Veja que o conteúdo da fé é o seguinte, irmãos, se a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, se a Bíblia diz que Jesus é o único Salvador, e se a Bíblia diz que não existe esperança em outro Salvador, o crente, ele é crente nas três verdades. Concorda comigo? Ele acredita que Jesus é o Salvador, ele acredita que Jesus é o único Salvador, ele acredita que não existe outro Salvador. Então a pergunta é, aqueles que buscam a sua salvação e segurança nos santos, que era o problema, veja que é um problema do contexto histórico do catecismo ortodoxo. Eles tinham a necessidade de combater fortemente a doutrina romana, que ainda é muito forte no nosso tempo, mas o nosso contexto é outro, e não é, vamos dizer assim, possivelmente tão forte essa questão como era naquela época, para eles, né? Mas para eles a grande questão lá era combater a heresia romana, que dizia que acreditava em Jesus, mas colocava os santos como uma espécie de corredentores.
E aí, eles diziam que isso era fé. Que quando eles crescem em Jesus, eles também, ao defenderem esses outros santos, a fé deles era genuína. E o catecismo vai mostrar, não. Aqueles que buscam a salvação e segurança nos santos, ou seja, estão acrescentando um Salvador, veja, Jesus e os santos. Em si mesmos, aqueles que buscam a salvação em si mesmos, ou em outra coisa qualquer. E isso aqui, então, se aplica a todos os contextos possíveis, não é? Naquele tempo, a questão muito importante eram os santos, porque era o contexto histórico deles. Mas o catecismo ele é bem abrangente, ele diz, aqueles que buscam salvação e segurança nos santos, em si mesmos, confiam nas suas forças, nas suas obras, na sua capacidade, ou em outra coisa qualquer. E aí isso inclui tudo. Podemos colocar no nosso tempo, aqueles que confiam na ciência, aqueles que confiam na filosofia humana, aqueles que confiam na sua religiosidade, aqueles que confiam na política, aqueles que confiam em qualquer outra coisa que não seja Cristo, e começam a depositar a sua confiança nessas outras coisas, realmente creem no único Salvador Jesus? Essa pergunta, então, ela trata, irmãos, de que a fé corresponde à verdade. Vamos dizer que alguém diz assim, eu creio em Jesus. Bom, muita gente diz que crê em Jesus, mas o que significa ela crê em Jesus? Essa fé tem que ser baseada no conhecimento da verdade. Nós temos aprendido isso desde a primeira questão do catecismo ortodoxo, que a fé não é ignorante, que a fé não é em trevas, mas que a fé, ela está baseada realmente no conhecimento, na luz da palavra de Deus. Então, você tem que analisar o seguinte, uma pessoa que diz que crê no Senhor Jesus Cristo, que confia no Senhor Jesus Cristo, ela tem que confiar conforme a verdade que a Bíblia mostra sobre Jesus, que são 3, nós vimos. Ele é o Salvador, único Salvador, e que não existe outro Salvador. Essas são verdades essenciais. Então, aqueles que buscam salvação e segurança nos santos, em si mesmos, ou em outra coisa, a pergunta é, creem realmente em Jesus? Creem realmente no único Salvador Jesus? Qual é a resposta óbvia? Não. Veja como a coisa ela é muito séria. A fé não é alguma coisa... usando a ilustração de Jesus, Jesus disse que tem uma porta estreita e uma porta larga, né? A porta larga, todo mundo pode entrar. A fé não é a fé da porta larga. Todas as crenças levam a Deus, ou eu posso crer de qualquer jeito. Não, a fé, ela é a fé da porta estreita. Um dos aspectos da porta estreita é que existe uma única porta. E essa porta, eu não posso entrar nela com todas as minhas ideias, mas eu tenho que entrar nela conforme a própria porta, que é estreita. Nós podemos aplicar também que essa característica de ser estreita diz respeito também a certos aspectos doutrinários muito claros, muito definidos, que eu não posso distorcer e mudar para tentar encaixar nessa fé. Porque se eu tento modificar a fé, distorcendo a doutrina desta fé, já não é mais a fé, já é outra coisa. A fé, ela sempre tem que corresponder à doutrina que ela diz crer, a verdade que Deus diz revelar. Então, se alguém diz que, bom, eu creio em Jesus, não, eu creio em Jesus, mas eu creio também nos santos. Ou eu creio em Jesus, mas eu creio também em mim mesmo, que eu tenho que ajudar Jesus. Eu creio em Jesus, mas eu creio também em outras coisas. Eu não creio mais. A resposta do catecismo é bem direta, diz assim, resposta, não, apesar deles se orgulharem de pertencer a ele e por seus atos, negam a Jesus, o único Salvador e Libertador. O catecismo então diz, eles se orgulham disso. Ele está se referindo principalmente à igreja romana na época, era o contexto histórico deles, em que eles batalhavam
tremendamente contra a ideia romana de que os santos também são essa espécie aí de corredentores, e se orgulhavam ao dizer que pertenciam a Jesus. O catecismo ele é duro, irmãos, ele diz não. Apesar de eles se orgulharem de pertencer a ele, por seus atos negam a Jesus, o único Salvador e Libertador. Os atos deles negam. A partir do momento que eles começam a orar aos santos, a partir do momento que eles começam a acreditar que os santos são necessários, a partir do momento que eles começam a fazer as procissões deles, em nome desses santos, e as suas rezas, e os seus sacrifícios, a partir do momento que eles começam a fazer atos de justiça, pagando promessas, ou fazendo alguma coisa como que se eles, pelos méritos deles, estivessem ali alcançando a bênção de Deus. Isso existe na igreja romana, isso existe no neopentecostalismo. E veja, irmãos, que a coisa é tão sutil e perigosa. O coração humano é uma fábrica de ídolos e de deturpações da fé, e tudo dizendo que é em nome de Jesus. Tudo dizendo que é em nome de Cristo. Mas a partir do momento que fazem isso, estão negando por seus atos a Jesus, o único Salvador e Libertador. Por quê? O catecismo continua respondendo: pois, vejam que quando as pessoas fazem isso, as pessoas estão supostamente crendo em Jesus, mas estão buscando ajuda fora de Jesus. A resposta é: pois das duas, só uma é verdadeira. Ou Jesus não é Salvador perfeito, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm nele tudo o que necessitam para a sua salvação. Irmãos, se nós vamos buscar ajuda para Jesus em outros salvadores, quer dizer que esse Salvador não é perfeito. Quando você está com sede, o que é que você bebe? Água. É suficiente? A água, ela é suficiente para matar a sua sede? Ela faz um trabalho perfeito nisso? Faz, não faz? Não precisa de mais nada, né? Você diz assim: eu preciso de água, mais alguma coisa. Você está errado. Se a água precisa de mais uma coisa para matar a sua sede, então a água não é perfeita nessa função. Mas se você não precisa de mais nada, ela é perfeita. Ela é suficiente. Então, se eu busco outro Salvador, Jesus não é suficiente. Jesus não é perfeito Salvador. Ou isso é verdade, mas a Bíblia diz que ele é suficiente. A Bíblia diz que ele é perfeito Salvador e que eu não preciso de outro, né? Ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm tudo o que necessitam para a sua salvação e, portanto, não precisam buscar outro. Só tem essas duas possibilidades para as pessoas entenderem. A pessoa que busca um Salvador fora de Jesus, elas não têm a salvação perfeita. Por que você está dizendo isso? Eles não realmente não creem de fato. Essa que é a questão, não creem de fato. Por quê? Porque ou Jesus é o Salvador perfeito, portanto não precisa que elas busquem outro, e elas estão falhando nisso. Ele tem tudo o que eu preciso. Ou, a outra verdade, eu inverti aqui, mas é isso que significa, é isso que eu quero dizer. A outra verdade é que ele não é o Salvador perfeito. O que o catecismo está colocando é o seguinte: se nós formos avaliar a fé dessas pessoas, que dizem que creem em Jesus, mas buscam outros salvadores, nós estamos dizendo não, pelo simples fato de que se a fé dessas pessoas for verdadeira, elas estão dizendo na prática que Jesus não é o Salvador perfeito. Veja a loucura que é isso. Elas estão procurando outro Salvador, com isso elas estão dizendo que Jesus não é o Salvador perfeito. Então eu tenho que me definir. Essa fé, essa fé dessas pessoas é uma fé verdadeira ou não? É óbvio que não. Porque Jesus é o Salvador perfeito.
Eu não tenho para onde correr aqui. Ou Jesus é o Salvador perfeito, ou essas pessoas têm a fé verdadeira. Se elas têm a fé verdadeira, Jesus não é o Salvador perfeito. Outro ponto é, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam o Salvador têm tudo o que necessitam para a sua salvação. Se isso é verdade, a fé dessas pessoas não é verdadeira. Não tem como correr. Então, o que o catecismo coloca aqui, meus irmãos, é que a fé, você vai definir a fé, que realmente uma pessoa crê, quando aquela pessoa, ela está confiando unicamente em Jesus. Por quê? Porque essa fé corresponde à verdade da palavra de Deus, à realidade de quem é Jesus como perfeito Salvador, que não precisa de nenhum outro. Mas se a pessoa diz que crê em Jesus, mas busca outros salvadores, ou Jesus não é o Salvador perfeito, para que ela possa então ter essa fé verdadeira, o que vai contrariar a palavra de Deus, ou Jesus é o Salvador perfeito e a fé da pessoa é que é falsa. Tem só essas duas opções. Qual é a opção correta segundo a Escritura? É que a fé dessa pessoa é mentirosa. Ela não crê de fato. Ela não confia de fato no Senhor Jesus Cristo. Deu para ficar claro? Todo mundo entendeu? Então veja que o catecismo ele explica, né? Ele põe em palavras bem claras a realidade da nossa fé. Bom, vamos ver então se isso corresponde às Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Veja que ele coloca aqui que aqueles que estão colocando a sua confiança em Paulo, em Apolo, em Cefas, estão contradizendo a verdade de que não foi Paulo crucificado, Cristo foi crucificado. Eu não posso levar um ser humano, aqui era o culto da personalidade, eu estava olhando para Paulo, para Cefas, idolatrando já. Aí Paulo diz, olha, pare com isso aí, porque quem foi crucificado foi Jesus, pare com isso. Isso não combina com a doutrina de que foi Jesus crucificado, não Paulo. Outro texto aqui, irmãos, Gálatas 5,4. Gálatas 5,4. Separados estáis de... Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Veja, irmãos, que aqueles que tentarem se justificar pela lei não podem estão se separando de Cristo. Eles estão exclui, uma coisa exclui a outra. Ou eu sou justificado na lei ou em Cristo. Colossenses 1, 19 ao 20. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Diz a palavra do Senhor. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Veja que ele é suficiente, né? Nele vai se reconciliar todas as coisas. O 2,10, Colossenses aí, bora aproveitar que nós estamos aí, irmãos, pertinho.
2,10 de Colossenses. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça. E 1 João 1,7. 1 João 1,7. João 1,7, que diz assim: mas se andarmos na luz, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, irmãos, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de alguns pecados, e que precisarei de ajuda de outros para que aqueles pecados que ficarem sem perdoar possam ser perdoados? Não, o que a Bíblia diz? O sangue dele me purifica de todo pecado. É suficiente. Então, meus irmãos, conclusão. A primeira pergunta: por que você chama Jesus de Filho de Deus, de Jesus, que quer dizer Salvador? Porque só Ele salva dos pecados. Porque Ele é o Salvador dos pecados. E porque nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Temos visto que Jesus é o único Salvador. Temos visto que Ele é Salvador, não é? O único Salvador, e que nós não existe outro Salvador. São essas três verdades que eu queria que os irmãos guardassem no coração. Ele é o Salvador, único Salvador, e não há outro Salvador. Portanto, o que dizer daqueles que procuram, que dizem que creem em Jesus, mas procuram outra salvação? Não creem. Porque ou Jesus não é o Salvador perfeito, e aí a fé dessas pessoas é verdadeira, ou Jesus é o Salvador perfeito, e aí a fé dessas pessoas é falsa. É óbvio que é a segunda coisa. Ou seja, Jesus é o Salvador perfeito. Por isso que eu digo que quem não crê só em Jesus, mas busca outros, mesmo que diga que crê em Jesus, não crê mesmo, mas nega Jesus com as suas obras. Apesar de se orgulharem nele, por seus atos negam Jesus, o único Salvador e libertador. Eu queria concluir, irmãos, dizendo para os irmãos que o lema da reforma é Solos Christus. Um dos lemas, mas o lema importantíssimo. Quando nós dizemos assim, eu quero citar 3 lemas aqui: Sola Scriptura, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Esses 3 temas eles estão ligados pelo seguinte: a Escritura somente é a palavra de Deus suficiente, né? A palavra suficiente de Deus. Tudo eu tenho nela. É o Sola Scriptura. Não preciso de mais nada. Eu tenho nela. E o que ela ensina? Por todo o seu conteúdo, de Gênesis a Apocalipse, que só existe um Salvador. Quem é? Jesus. Prometido no Antigo Testamento, cumprindo a promessa no Novo Testamento. Só Jesus. Isso quer dizer que o homem não pode se salvar, mas apenas Deus pode salvar em Cristo. Portanto, isso desemboca no Soli Deo Gloria, ou seja, toda a glória seja dada ao Senhor e não ao homem. O homem, nem Maria, nem os santos, nem eu mesmo, nem a igreja, nem nada que seja humano, recebe a glória, mas somente Deus, porque somente Deus salva em Cristo Jesus. Então toda a glória seja dada a Ele. Alerta aos meus irmãos, portanto, e os incentivo. O alerta é cuidado com toda a tipo de abordagem que nos faz sair desse princípio do Solus Christus. Isso será uma tentação constante durante a nossa peregrinação cristã, de nós sairmos dessa fé única em Jesus. É claro que os crentes verdadeiros não vão sair, né? Mas eles vão se manter, inclusive, por esses alertas. Por isso que eu estou alertando aos irmãos. A Bíblia diz que existe uma fé, a Bíblia mostra, o catecismo aborda isso, que existe uma fé verdadeira que se apoia unicamente em Jesus. Então, irmãos, a igreja romana falhou, porque colocou Maria e os santos como corredentores. A idolatria científica tem falhado, porque tem posto a ciência como uma espécie de salvadora.
A idolatria e a filosofia humana têm falhado também pelo mesmo motivo. A religiosidade humana tem falhado também pelo mesmo motivo, porque tem posto nas obras e no que o homem faz ou em outras pessoas podem fazer a esperança e não em Cristo Jesus. A idolatria política também tem falhado, porque isso não é do nosso tempo, isso faz parte da história da humanidade. Basta você estudar a história, por exemplo, o que eles faziam com os faraós, o que eles faziam entre os pagãos, como eles divinizavam, eles colocavam como os deuses os seus líderes. Isso é idolatria política, isso é uma coisa, não é nova, isso aí existiu sempre na humanidade. Tem falhado porque tem tirado a esperança unicamente em Deus e posto nos seus líderes, nos seus governantes, nos seus reis. Então tomemos muito cuidado, porque essas coisas elas se renovam. Essas coisas elas se vestem muitas vezes de cristianismo. Irmãos, o diabo ele é muito astuto. Então ele não vem a nós como uma espécie de contra Cristo. O anticristo ele vem como a favor de Cristo. Existe um trechozinho na nossa confissão que diz que o Papa, ou o papado, digamos assim, é o anticristo, né? Existe um debate sobre esse trecho da confissão, mas existe uma realidade ali que, de fato, é um anticristo, mas vem em nome de quê? De Cristo. E é sempre assim. Eu confesso aos irmãos que eu fico já muito preocupado quando alguém fala muito em Cristo, mas você começa a perceber quando a pessoa não mostra, é isso que a Bíblia está falando, se orgulham de Cristo, falam sempre no nome de Jesus, esse é o nome que está na boca dessas pessoas sempre, mas não mostram nas suas obras. A grande questão é, irmãos, a grande questão e a grande batalha da reforma, na verdade, é essa. Cristo é o único Salvador, a única esperança. Eu quero dizer aos meus irmãos, confie em Jesus, olhe para Cristo, espere nele. Se alguém aqui não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer que Jesus é o suficiente Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, diz a Bíblia. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olhe somente para Jesus, confie somente em Jesus. E digo aos crentes aqui entre nós, todos nós que temos confiado nele, vamos ficar firmes nele, meus irmãos, e resistir a toda tentação que procura nos tirar da centralidade unicamente no Senhor Jesus Cristo. Ele é a única esperança para a nossa alma. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque pudemos hoje à noite, hoje pela manhã, melhor dizendo, meditar nessa doutrina tão importante, Senhor, e que possas nos deixar firmes unicamente no Senhor Jesus. Guarde o nosso coração, Senhor, como aconteceu no tempo da reforma, como acontece por toda a história da humanidade, de confiar em outros salvadores e desprezar o único Salvador Jesus, mas que a nossa fé possa estar unicamente em Jesus, nele possamos crescer, possamos amá-lo e viver por ele, em honra e glória ao seu nome santíssimo. Faz isso, Senhor, em Cristo Jesus, e possamos levar essa esperança às outras pessoas, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos em Cristo. Amém.